Ai, pega. Tá aparecendo a imagem, o slide? Não, para mim tá aparecendo você congelada, mordendo a boca. Ainda não. Não, ainda tá travado. Não, tá aparecendo nada não, professora. Não? Tá carregando. Tá. Tá carregando. Professora, a senhora tá congelada aqui para mim. Tá carregando. Apareceu. Sim. Apareceu. Agora apareceu. Melhorou? Deixa aí sim. Melhorou? Sim, Show. sim, sim. Melhorou, professora. Vamos lá, então. Olha, gente, eu tô dando aula e o filho tá perturbando aqui, fazendo trabalho de escola. Tá bom. Um minutinho só. Ajuda ele, professor. Mas, gente, mais do que eu já ajudei. Ai, nem me fala. Quarta-feira passada eu tava assim, tava tão irritada. Onde que eu vou aqui pra pegar aquele... Só Deus. Daqui não, você não. Depois que eu terminar aqui. Vou só desativar o som de vocês, tá? Tá muito barulho. Tem alguém cantando, gente. Ai, então tá muito. Tá perdoada. Oi. Que contém todas as informações, tá? Prontuário do paciente. Prontuário é um conjunto de documentos escritos relativos a determinadas pessoas. Então, tudo que acontece com aquele paciente é relatado, né? Fica dentro do prontuário, tá? Pode ser, né? Se ele tiver que ter alguma objeção, se ele tiver que manter um processo, então tem que estar tudo relatado. Por isso que é importante a gente relatar tudo, né? A evolução de enfermagem, colocar o horário certinho também das coisas que aconteceram, tá? Isso é importante até por respaldo mesmo nosso, tá? Prontuário do paciente é um conjunto de documentos e informações referentes... Professora. Oi? Quem me chamou? E vai querer... Eu. Fala. Professora, mas dentro desse prontuário do paciente aí, dentro do hospital tem um que eles lançam no sistema, né? Que em outros hospitais dá para ver, não é isso? Só se for um hospital terceirizado, né? Vamos supor, a Rede Dó. Tipo o SUS. Não. O SUS. Não. O SUS, A única... ele... Fala, Paulo. Não, isso. Termina, senhora. O SUS, a gente tem aquela numeração, né? Que toda vez que você, mesmo que você tenha plano de saúde ou não, uma vez que você vai ao SUS, você acaba tendo aquela numeração ali, ó. Vamos supor, eu fui internada hoje no... Eu não, o paciente ele foi internado no Saracuruna, né? Por uma dor abdominal intensa, né? Uma suspeita de apendicectomia. Só que aí fez a tomografia, não deu nada. Aí ele passa só a medicação para casa porque foi gases. Volta ele para casa. De repente, ele resolve ir lá no Moacir do Carmo, né? Porque ele achou que o atendimento no Saracuruna não foi legal. Tô botando o SUS para SUS. Então, ele vai lá no Moacir do Carmo. No Moacir do Carmo, o número do SUS dele é o mesmo, mas o prontuário é diferente. Então, lá vai se abrir um outro prontuário e vai ter uma outra informação dele. É diferente. O número do SUS é igual, mas as informações, por ser em papel, né, não ainda informatizado, então ele acaba ficando ali naquela unidade. É diferente, tá? Professora, Oi. eu trabalho em um arquivo de posto de saúde daqui do município. Eu tenho acesso lá no posto ao prontuário do hospital. Porque aonde você trabalha, essa unidade, ela é o quê? Como se ela fosse uma empresa... A central. Central. Então, você vai ter essa informação. Isso é normal. Isso são arquivos do posto. Ah, tá, entendi. Tá? Aí é diferente, tá? Mas hospital Entendi. Saracuruna e Moacir do Carmo são prontuários, papel. Então, ali ele vai chegar com uma informação num dia e aqui ele vai chegar com uma outra informação. Saracuruna, não tem tomografia. Vamos dar um exemplo. Saracuruna, não tomografia. Mas aí ele vai lá para o Moacir do Carmo fazer a tomografia. Vai sair o resultado. É exame, tá? Só que aí daqui a 3, 4 dias ele resolve ir de novo ao Moacir do Carmo. Como ele teve, né, o seu exame realizado ali,
Aí ali vai ter a informação dele, porque os dados deles é igual, é compatível. Então ali ele vai ter aquela informação do exame que ele foi feito, tá? É diferente de rede privada, vamos botar rede DO, né? A rede DO a informatização ela é única só, então se você tiver acesso, né, ao mesmo hospital da rede DO, o seu paciente vai saber que você foi. É igual quando você vai no consultório, né, que ele vai marcando os dias que você foi, os exames que foram realizados, então ali o médico que te acompanha tem todas as informações, tá? Foi, Paulo? Tu tá no trânsito, Paulo? Eu tô longe de casa, aí eu vou ter que fazer a prova no carro, Eita! entendeu? Entendi. Se tiver algum problema, né? Porque a internet a gente sabe, se tiver algum problema é só você mandar mensagem no privado, tá bom? Tá, tranquilo, valeu. Então vamos lá. Composições do prontuário. Social, né? Que é a matrícula, é a identificação pessoal completa, endereço, né? CPF, identidade, carteirinha do SUS, tá? Econômico, que é a profissão e a providência, né? É aquilo ali que ele faz atual ou não. O médico, que é a anamnese, né? Quando o paciente ele chega na emergência, o que importa para a gente é a queixa principal. Não vai me interessar o que ele sentiu há 5 dias atrás. Eu preciso resolver o problema desse paciente, então eu tenho que buscar o quê? A queixa principal. O que seria essa queixa principal? O que ele está sentindo agora, tá? E quando começou, tá? Mas a queixa principal é o que ele sente agora. Não adianta ele tentar me contar a história lá da carochinha, né? Desde quando ele começou a sentir. O que importa é ele agora, para eu tentar resolver o problema dele. A história pregressa e hereditariedade, né? O que levou ele a ter aquela dor e hereditariedade, se a gente consegue identificar se isso é algo familiar ou não. Hábitos pessoais, se fuma, se bebe, né? Se usa droga, se não usa. Então, isso são as informações. A gente dá como anamnese ou é conhecido como coleta de dados, tá? Exame físico complementar e diagnóstico provisório. O que seria esse exame complementar? Então, conforme ele vai falando para a gente as informações, eu vou coletando, que a gente dá como coleta de dados. Diagnóstico provisório é o que eu vou pensar o que ele pode estar tendo, né? Porque quem tem esse primeiro contato com o paciente somos nós. Então, vamos lá. O paciente, ele começa a ficar com tônus musculares debilitados, ele não consegue ficar em pé, ele começa a ter uma comissura labial, ele fica desorientado, o seu membro, né, superior esquerdo, ele acaba botando o bracinho um pouquinho dobrado, meio lateralizado. Então, o que esse paciente pode estar tendo? Então, eu vou fechar um provável aí, um provisório diagnóstico. Então, com todos esses sinais e sintomas, eu posso deduzir que esse paciente ele possa estar tendo um AVC isquêmico ou um AVC transitório, que ele é reversível, tá? Então, eu preciso fechar esse diagnóstico. A gente consegue identificar, a gente dá como a SAI, né? Que é a sistematização de enfermagem, tá? Então, é coleta de dados, no caso, né? Entra como anamnese, um planejamento diagnóstico. Fala, Jorge. Um diagnóstico, né? Então, a gente tenta resolver dessa forma um planejamento que a gente acaba executando. E, por último, uma avaliação para saber se todos os procedimentos que a gente fez, né, se ele foi positivo ou não e no que eu preciso melhorar. Vocês vão ver um pouquinho de sistematização de enfermagem quando vocês chegarem um pouquinho mais no final, tá? Do curso de vocês, que a gente dá como administração de enfermagem. Pode ser eu, como pode ser uma outra professora também, tá? Enfermagem, relatório de enfermagem, né? Que é aquela evolução que a gente escreve. Gráfico, né, de temperatura, pulso e respiração e balanço hídrico, caso necessário. Lembrando que balanço hídrico é tudo que é introduzido no paciente e eu preciso saber se ele está o quê? Eliminando ou não, tá? Pronto, o paciente, médico e hospital e até mesmo como fonte de pesquisa. O paciente é um instrumento utilizado em caso de reivindicação de direitos perante, né, um médico, hospital ou poderes públicos, caso ele tenta, né, aí achar que algo está errado, né, que realmente teve negligência, não cuidou dos familiares direito,
Então, isso acaba sendo voltado para o paciente e ele tem direito de querer, de ler aquilo ali também, tá? Isso faz parte, né? O paciente, ele tem esse direito. O médico é importante para diagnosticar o tratamento. Então, o médico, para ele poder fechar um diagnóstico, né, concreto, é onde ele faz o quê? Os exames complementares. Pode ser um raio-x, pode ser uma tomografia, pode ser exame de sangue e assim sucessivamente. Quando ele fecha esse diagnóstico, é onde ele vai entrar o quê? Com o tratamento medicamentoso ou não, ou até mesmo, né, uma fisioterapia, ele vai estar dando uma orientação para esse paciente. O hospital, a avaliação da qualidade de serviço prestados, faturamento hospitalar, dados estatísticos, média de permanência e tempo de permanência, né, que é o tempo de convalescência, quanto tempo ele ficou. O hospital, isso aí quem faz é a CCIH, né, que é a Comissão de Curativo de Infecção Hospitalar, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. A avaliação de qualidade. Quando eu faço a minha sistematização de enfermagem, que é a minha coleta de dados, que eu coloco o meu plano em ação, quando chegar lá no último patamar, que é a avaliação, eu preciso saber se o serviço prestado para esse paciente é eficaz ou não. E por que esse paciente ele levou tanto tempo para se recuperar? Então, isso, a Comissão de Infecção Hospitalar, ela trabalhando junto justamente por conta disso, tá? Então, o faturamento, a gente vai colocar para uma área privada, tudo que é usado no paciente na rede privada, tem que colocar. Usou 100 ml de álcool. 100 ml de álcool você precisa colocar lá. Porque o plano ele vai pagar. Se você não cobrar, né, o hospital ele vai à falência, porque, teoricamente, quem é que faz, né, o faturamento crescer são os gastos que são dentro da unidade hospitalar privada. Então, a gente precisa estar marcando ali tudo direitinho. Dentro da unidade hospitalar também, né, são os convênios que ele acaba glosando ou não. Então, qualquer procedimento, né, que você vai realizar ou material que você vai estar utilizando, você também precisa justificar, porque senão o plano de saúde ele não paga, ele acaba glosando e aí acaba trazendo danos, né, financeiros para a empresa que dá a instituição que a gente acaba atuando, tá? E depois a gente leva uma creusada. Pesquisa fornece elementos de casos diversos. Então, se chegar, né, algo novo, que não tem o conhecimento, esse paciente acaba sendo o quê? Colocado para uma pesquisa, né? Então, o que a gente pode estar utilizando como pesquisa hoje é o COVID, né? Como não se tem ainda vacina, medicamentos, então acaba tendo o quê? Uma pesquisa. Lembrando que o paciente ele acaba entrando em uma ventilação mecânica porque o sistema respiratório dele está o quê? Prejudicado, está debilitado. Então, vai estar utilizando medicações, né, para poder melhorar aquela troca gasosa. Não que seja para o COVID, porque o COVID ainda não tem nem vacina nem medicação, tá? É importante para... Professora, Oi. geralmente em hospitais de pesquisa, hospitais universitários também fazem pesquisa. Usam prontuário para doenças que não são conhecidas ou que ainda não têm o tratamento, né? Isso aí, é isso mesmo, tá? Então, e eu tenho outra dúvida. Pode falar. Professor, eu não sei se todo mundo viu o caso daquela bebê que foi queimada no hospital. Eu vi que o hospital não queria liberar o prontuário. Aí eu queria saber se isso pode acontecer. Porque pelas reportagens que eu vi, não queria liberar e as pessoas queriam saber o que até a mídia mesmo, os pais, né, queriam saber o que tinha acontecido e tal. E aí eles não sabiam ainda, né, pelo menos por uns 2 ou 3 dias, não queria liberar. É um direito dos familiares, né, eles terem esse prontuário realmente em mãos para poder saber o que realmente aconteceu. Eu não sei que caso foi esse, né? Mas a queimadura foi o quê? Após um procedimento cirúrgico? Não, foi a temperatura da água no banho. Depois de perícia que foi detectado, né? E eles não... Eu achei, assim, um absurdo, porque eles não comunicaram à mãe. A mãe descobriu porque ela tirou o cobertor da filha e ela estava toda enfaixada. Isso aí realmente é muito, 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 muito grave. Quando vocês pegarem a aula de saúde da criança, né, que provavelmente
No Freinet sou eu que acabo lecionando saúde da criança, porque é a minha especialidade, não que os outros professores não possam estar lecionando, mas geralmente a coordenação ela dá essa matéria para eu lecionar. Então, assim, uma da forma, né, mesmo que o hospital ele não tenha termômetro, ou que você tenha algum medo, o mais indicado é o quê? É o dorso. O dorso é a parte mais sensível para você estar testando a temperatura, tá? Não é mito dos antigos colocar e depois, né, igual uma madeira, né, para ver se está quente ou não. Realmente, o dorso, se você aguentar, a criança ela também vai aguentar. Se você não aguentar, não adianta que a criança ela não vai aguentar. Quando a maioria dos hospitais, o chuveiro acaba sendo a gás. Então, não estou defendendo, tá? Mas por ser a gás, o que acontece? Às vezes acabam não temperando, né, a água. Então, você abre demais o quente. Quando você vê, gente, realmente é muito, 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 muito quente. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado por conta disso. Eu não sei o que aconteceu, tá? Mas se realmente esse jato de água cair, ele realmente vai queimar, tá? Ainda mais se for a gás. A maioria dos hospitais é a gás. Então, ele demora a aquecer. Então, primeiro você tem que ligar o quente, espera, fecha ele, depois você vai lá, abre o frio e depois você vai controlando a temperatura do quente, porque realmente ele quente, ele queima muito. Isso já até aconteceu comigo uma vez, que fui tomar banho com chuveiro a gás. Se a gente não tiver controle, ele queima de verdade. Porque queima. Assim que a gente abre, ele fica numa temperatura, só que essa temperatura, ela muda. Exatamente, né? Isso. E aí, quando ela muda, ela vai pro super quente. E às vezes ele vai do super quente pro super frio. Então a gente tem que ficar lá medindo, esperando, porque senão ele fica quente de verdade. Ele queima. Ele queima mesmo. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, né? Se foi botar a criança debaixo do chuveiro, se foi realmente estar mexendo na banheira e depois ligou ali porque viu que estava frio. Eu não sei, realmente eu não sei que caso foi esse, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas, assim, o hospital não poderia, então, prender o prontuário da criança? Não, é um direito. Quanto que está escrito? É um direito da... Olha o que está escrito aqui, a importância do prontuário para o paciente. Instrumento utilizado em caso de reivindicação. Ele tem o direito de reivindicar o porquê que aconteceu aquela queimadura. Ele quer saber o que está escrito, o que está evoluído, o que escreveu, o que aconteceu, né? Por que queimou essa criança? Por que não sinalizou? Porque sinalizou a quem? Então, é um direito seu, tá? Entendi. Então, vamos lá. É importante para a elaboração do prontuário profissional terá que ter a responsabilidade, consciência e letra legível. Isso é ultra, mega, power, flex, importantíssimo, letra legível. Até mesmo para o respaldo, quando o paciente ali, ele muitas das vezes reivindicar alguma coisa. Então, se você não tem a letra muito legal, comecem a treinar a letra, tá? Então, é importante ter a letra legível, tá? Prontuário é um conjunto de documentos, já falei, né? Descrito em formulário padronizado destinado. Finalidade do prontuário: registrar a assistência prestada ao cliente durante o período de internação. Então, se o paciente ele permanecer, né, 72 horas, 3 horas, 4 horas, você precisa fazer a evolução assim que o paciente ele entra na emergência. Então, a gente precisa fazer a evolução e a hora certinha, tá? Isso é por respaldo também. Documentos da vida, né, do cliente sob ponto de vista clínico, facilitando o tratamento atual e futuro. Então, no prontuário, esses documentos a gente acaba utilizando como prontuário, muitas das vezes os médicos, né, eles não têm acesso. Vamos botar ali, ó, o paciente ele é cardiopata. Então, ele precisa de uma fisioterapeuta, ele precisa de um cardio, ele precisa do médico plantonista. Então, por eles não estarem todos juntos, eles vão relatando, né, o que cada um tem a sua especialidade e ali acaba tendo o quê? Como se fosse uma informação para eles, mas o quê? Não verbal, mas sim o quê? Escrita, porque um vai lendo o que o outro fez como a sua evolução. Então, isso facilita muito o tratamento. Quando os médicos, né, todos estão juntos, a gente dá como round e ele acaba discutindo ali, né, o diagnóstico desse paciente, o tratamento como será realizado. Quando isso não acontece, tem que ficar realmente escrito, tá? E acaba facilitando o tratamento.
oferecer a importância de subsídio à justiça para instruir no processo jurídico. Então, isso era um direito dos familiares terem ali o prontuário dessa paciente, tá? Propiciar campo de pesquisas, estudos e aprimoramento aos profissionais, médicos, enfermeiros e estudantes. Então, quando os médicos, né, acabam utilizando como fonte de pesquisa, ele acaba passando para a gente também, que é uma forma da gente também estar atuando junto, né, nós profissionais, né, da enfermagem também. Então, a gente acaba tendo esse feedback deles, tá? Servir como embasamento para o médico e enfermeiro planejar e abordagem diagnóstica e terapêutica do cliente. O médico, ele vai traçar o tratamento e nós iremos o quê? Atuar dentro do horário que ele prescreveu, as medicações que ele prescreveu, tá? Servir como forma de comunicação aos profissionais envolvidos na assistência do cliente, foi o que eu falei no segundo item, tá? Servir como fonte de informação para o enfermeiro no estabelecimento, plano de assistência ao cliente. Vamos lá. Tanto técnico de enfermagem quanto enfermeiro, quando a gente vai passar o plantão, a gente troca essa informação, a gente está verbalizando, trocando as informações. O que aconteceu com aquele meu paciente durante as 12 horas, certo? Só que muitas das vezes a gente pode esquecer de estar falando, que por ser muito paciente, você acaba esquecendo alguma coisa. Eu tenho um hábito muito feio, eu não sei se é hábito feio ou não, mas as meninas já até me conhecem. Quando eu vou embora, eu fico pensando tudinho que aconteceu no plantão e vou pensando em cada paciente. Quando eu esqueço, né, que eu esqueci de passar alguma informação, mas eu sei que está escrita, e à noite, às vezes, para a gente ser sozinho, então acaba sendo um pouco mais tumultuado, eu ligo, olha só, eu esqueci de falar isso, mas está avisado, está escrito lá no prontuário. Então, além de você verbalizar, né, você passar o plantão, você precisa também o quê? Fazer a sua evolução como respaldo. Esqueceu, gente? Liga para o colega, não tem nenhum problema não. Nós somos uma equipe. Então, ele precisa estar ciente daquilo que você esqueceu, tá? Esquecer é normal, tá bom? Mas vale a pena voltar e dar esse feedback para o teu colega que está lá no plantão. O mais importante... Professora. Oi. Geralmente a evolução é feita no final do plantão? Não. Ou no decorrer do dia? É no decorrer do dia. Vou dar um exemplo. Assumir o plantão às 7 horas. Às 7 horas, assumo o plantão com o paciente no leito, sonolento, em ar ambiente, hidratado, corado, eupneico, afebril, com acesso venoso em membro superior esquerdo, fluindo etapa de manutenção em bomba infusora contínua, com catéter vesical, assim mesmo, com catéter vesical de demora, tá? É assim, tá? Você vai olhando e anotando? Aí, 3 horas depois eu tenho que fazer tudo. Se você deixar, olha só, se você deixar para escrever tudo no final do plantão, tu vai esquecer. Então, vamos lá. Esse é porque eu assumi... Não, por isso que eu tô perguntando, que eu esqueço pra caramba. Isso é assumir o plantão. Aí, vamos lá. 8 horas. Ele tem medicação. Administrado medicação do horário conforme prescrição médica do item tal. 10 horas. Caminhar... Não, isso beleza. Isso, vamos agora, lá. Esse exemplo que você deu aí primeiro, Nossa Senhora, parece uma frase. Não, olha só. Quando eu começar a falar de evolução de enfermagem, eu coloquei de uma forma bem sucinta para vocês, para vocês levarem aí para a prática, né? Quando vocês forem fazer a evolução de enfermagem de vocês, tá? Então, eu coloquei passo a passo o que é cada um, para vocês não começarem a falar da cabeça, ir lá para o pé, depois vocês voltam lá para a parte genitália do paciente, depois vão para os membros inferiores. Então, para a gente poder fazer uma boa evolução bonita, a gente tem que começar de cima para baixo. Então, eu coloquei os tópicos tudo bonitinho para vocês fazerem uma boa evolução, tá bom? Podem ficar tranquilos, tá? Beleza. Eu dei uma olhadinha. Eu dei uma olhadinha no final na apostila, quase no finalzinho. Sobre os medicamentos, né? A cada 3 horas, a cada 12 horas, 6 horas. A cada esses horários que é feito as medicações. Isso. Então, eu vou botar no prontuário. Isso. Deixa eu só adiantar a Fernanda, que a Fernanda ela tá adiantada. Isso aí a gente dá como horário padrão, que são as medicações que são utilizadas dentro da unidade hospitalar, para a gente poder não ficar aquele horário de medicações muito quebrado, tá? Para poder nos facilitar. Então, a gente dá como horário padrão. Não que as medicações não possam ser feitas em outros horários. Pode, tá? Mas aí existe esse horário padrão justamente para isso, para poder nos facilitar, tá bom? Segura aí, Fernanda, que eu chego lá, tá?
Então, Não, professor, sim, eu digo são nessas horas, por exemplo, eu dei há 3 horas atrás, aí eu volto essas 3 horas, vou lá e relato num prontuário. É assim que é feito o isso é prontuário? assim que é feito. O que Entendi. você fez com o paciente em determinado horário, você precisa colocar o horário e relatar o que você escreveu, o que você fez. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Componente dos principais, né, de um prontuário. Formulário de admissão e de internação, isso aí ele acaba pegando assim que ele chega na emergência, então tem logo aí essa admissão. Formulário de evolução, é o que eu acabei de dizer para vocês agora. A gente relata como esse paciente chegou, a hora que ele chegou, como é que ele está, então a gente relata. Lembrando que essa evolução é toda na terminologia, tá bom? Paciente chegou andando, paciente chegou deambulando. Paciente chegou meio falando lé concreto. Não, o paciente chegou desorientado, tá? Paciente chegou com a boca torta. Não, o paciente chegou com uma comissura labial, tá? A gente precisa relatar desta forma, tá? Formulário de exames complementares, né, que é o que o médico vai solicitar. Formulário para parecer de especialista. Então, dependendo, né, vou botar aí um AVC, ele precisa de um neurologista, então ele precisa de especialistas, tá? Formulário da CCIH, que é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Já falei a beça para vocês sobre isso, tá? Formulário de prescrição. Essa prescrição, muitas das vezes, entra aí o que a Fernanda acabou de dizer, né? Que são as medicações que são feitas para o horário. O que o médico quer que o paciente ele tenha aí uma fisioterapia respiratória, ele quer uma etapa de manutenção sobre o glicosado mais eletrólitos, tá? E assim sucessivamente. Então, essa prescrição, né, quem faz é quem? É o médico. Nós iremos, né, fazer aí a... Ai, caraca, esqueci o nome. Meu Deus do céu. Aprazamento. Nós iremos fazer o aprazamento, iremos checar e iremos fazer a evolução. Formulário, né, de relatório de enfermagem. Esse relatório de enfermagem, muitas das vezes, quem faz é o enfermeiro, porque ele precisa fazer uma evolução céfalo-caudal. Então, vocês fazem evolução de enfermagem. O relatório de enfermagem, quem faz é o enfermeiro de todos os pacientes, né? É uma folhinha à parte. E formulário para histórico de exame, né? Todos aqueles exames que foi solicitado pelo médico e o resultado, tá? Anotações de enfermagem, que é como evolução. Já estou chegando perto aí do que eu falei para vocês. Deixa eu só botar aqui. Tá. Anotações de enfermagem da evolução. A definição é um registro das informações relativas ao paciente-cliente, tá? Chamar o paciente de cliente hoje não é errado, tá? A gente está utilizando mais como cliente do que como paciente. Organizada, produzir a ordem como os fatos que sucedem. Então, se aconteceu algo, né, 10 horas, precisa ser relatado 10 horas, 10h05, precisa ser relatado 10h05, nada de arredondar os horários. Isso é ultra mega power flex importante. Ainda mais os familiares prestarem atenção nos horários do que está acontecendo. E no prontuário você vai lá, escreve, coloca o horário, né, diferente, então ele vai te pegar no pé por conta disso, então é importante, tá? É realizada pelos membros da equipe de enfermagem, é impresso no próprio, né, como prescrição, folha de evolução e prontuário. O objetivo é colaborar, né, com o tratamento, com o planejamento de ações curativas em favor do paciente. Importante, oferecer os dados necessários para a pesquisa da área de saúde, relevar a evolução do paciente ao tratamento, comunicação e informações entre os profissionais interligados ao paciente, é aquele, né, que não entra em contato, não está junto, mas através da evolução médica eles acabam tendo essas informações, porque ele leu o que está escrito acima. Avaliar a qualidade da assistência, isso é ultra mega power flex importante, quando você tem esse feedback, né, esse retorno, ou até mesmo dos familiares, ele acaba te dando esse retorno, então isso é mega importante. Em circunstâncias de ético-legais, oferecer respaldo a quem executa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente evolui e com tudo que a gente vai dizer também ao paciente, principalmente aos familiares. Bom, falando de evolução de enfermagem, tá? Eu assustei vocês um pouquinho no início, mas aqui a gente segue uma etapa. Se vocês quiserem escrever aí na apostila, eu não esquento não, tá? Eu vou falando e vocês vão fazendo para vocês não esquecerem. Como realizar uma evolução de enfermagem?
deve ser realizada no sentido céfalo-caudal, começando pela cabeça, né, que é o couro cabeludo, para poder saber se está íntegro ou não, indo em direção à cauda, chegando até os pés, sempre nesta sequência. Então, o que eu vou falar para vocês aqui não é o do céfalo-caudal. O céfalo-caudal, quem faz é o enfermeiro. Então, para eu poder fazer uma boa evolução, né, eu tenho que saber primeiro a etapa da evolução, níveis de consciência. Eu preciso saber se esse paciente está orientado ou desorientado. Então, isso é o nível de consciência. Oi, seu João. Não, sou seu João, não, sou Dona Francisca. A gente sabe que ele é o seu João, mas ele está relatando para mim que ele não é o seu João. Então, eu sei que o nível de consciência dele está o quê? Ele está o quê? Ele está desorientado, tá? Terminologias, né, dos sinais vitais. Hidratado, corado, eupneico, afebril, tá? Monocárdio. Então, isso são as terminologias que eu vou estar o quê? Utilizando. Depois eu tenho uma evolução ali que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Sinais. Pega o bizu agora, segura essa. Sinais objetivos é tudo que eu vejo no paciente. Como assim, professora? Tudo que eu vejo o quê? Se ele está com acesso venoso, se ele está com curativo, se ele está com catéter vesical de demora. Então, sinais objetivos é tudo que eu vejo, né, invadido no paciente. Se ele está com tubo orotraqueal, se ele está com traqueostomia, se ele está ventilando em ar ambiente ou com suporte ventilatório, é tudo que eu vejo, eu profissional, tá? Sinais subjetivos é tudo que o paciente ele faz o quê? Ele está te relatando o que está acontecendo com ele. Então, vamos lá. Ele está relatando para você que ele está com uma dor, abdominal. Ele está com uma dor abdominal. Então, ele está relatando o que ele está o quê? Sentindo. Então, sinais subjetivos é o que o paciente relata. Ele está sentindo uma dor no pé, tá? Então, você vai lá e vai relatar, tá bom? Cuidados de enfermagem. É tudo aquilo que você faz com o paciente. Levou ele para o banho, tá? Fez a troca da roupa de cama, funcionou um novo acesso, realizou curativo. Então, cuidados de enfermagem é o que nós, profissionais, estamos fazendo como assistência a esse paciente. Dieta. Essa dieta, tá? Ele pode estar recebendo, ele pode estar se alimentando sozinho, mas também ele pode estar com uma sonda enteral. Sonda nasogástrica não serve mais para a alimentação. Já já a gente fala sobre isso, tá? Então, ele está se alimentando sozinho? Sim, não, tá? Através de quê? Através de uma sonda enteral? Então, eu preciso relatar como é que está essa oferta de alimentação dele, como é que está essa dieta. Eliminações. Eliminações ou pode ser vésicos intestinais presente, ou pode ser evacuação ausente, diurese presente, ou pode ser eliminações intestinais presentes. Quando a gente escreve vésicos intestinais ou eliminações fisiológicas, a gente sabe que os dois estão o quê? Presentes, tanto a evacuação, tanto a diurese. Quando a gente relata evacuação ausente, diurese presente, então a gente está relatando quem está ausente. Então, é importante a gente escrever justamente por conta disso. Lembra quando eu falei lá da lavagem intestinal? Então, é justamente por conta disso, tá? Professora? Oi. Isso aí tem na apostila? Etapas de evolução? Tenho certeza. Ah, tá. Qual é a página aí, gente? 33. Ó, 34 ou 33? 33. Sinais vitais, né? É o quê? Quando eu falo de temperatura, pulso, respiração e PA. Então, eu acabo tendo o quê? Como sinais vitais, tá? É aquilo que eu fiz o quê? Sinais vitais, eles também entram como cuidado de enfermagem, tá bom? Professora, Oi. A gente vão ser vários clientes, no caso, né? Os pacientes. Isso. A gente vai poder estar com um bloquinho, assim, no jaleco, tipo, a gente foi naquele cliente, viu, e a gente vai, nesse
bloquinho para depois, no caso, passar limpo pro... Pode sim. O que eu Porque sempre... são vários, aí tipo, bota o nome, faz de um, aí vai no outro, faz Isso, no Adriana. outro, para depois passar limpo. Isso, Adriana. Quando a gente não tem essa prática, né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer essas anotações e depois sentar no posto de enfermagem e fazer essa evolução. Quando você acaba tendo essa prática, você consegue lembrar de todos os pacientes e fazer a evolução lá tranquilamente, tá? Mas isso realmente é com a prática, mas pode colocar. Uma coisa que eu vou falar para vocês, comecem a se adaptarem a escreverem de caneta, tá? Por que escrever de caneta? Lá não vai dar tempo para você escrever de lápis, apagar, passar a limpo, apagar. Então, você vai escrever realmente de caneta. Então, quem não tem um hábito, né, de escrever de caneta, comecem a ter o hábito de fazer a evolução. Porque no hospital não dá tempo de você fazer a lápis, depois você ir lá passar a caneta, não. Não vai ter tempo para isso. Então, comece a se adaptar e escreverem de caneta, tá? Nas minhas provas, logo no início, eu deixo vocês fazerem, mas logo depois, quando tá gravado. Quando vocês forem para a sala de aula, se Deus quiser, a gente vai voltar. Então, já vou avisando logo, não tem lápis na minha prova, é direto com a caneta, tá? Discursiva, errou, faz um risquinho na palavra, escreva digo e continua. Objetiva, errou, prestem atenção, que a titia não dá a vez não, tá? Errou, é igual concurso, tá bom? Conseguiram entender as etapas da evolução de uma forma bem simples? Então, vamos lá. Já falei. Josélia. Oi. A gente vai ter a prova depois do intervalo? Depois do intervalo. Tá. Lara não tinha feito nenhuma perguntinha até agora, né? Cadê a Stephanie? Não, tô nervosa. Cadê a Stephanie? Oi, tô aqui. Muito bem, querida. Vamos lá. Tudo bem. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma forma simples da evolução de enfermagem, tá? Então, 7 horas, assumo o plantão com o paciente no leito. Essa abreviação do paciente tá correto, tá? Pode fazer essa... pode abreviar. Que ótimo. Pode. Aqui vocês vão ver que tem diversas abreviações, que isso aí é normal, tá? Acordado, deitado com grade suspensa, respondendo às solicitações verbais, ventilando em ar ambiente, porque ele não está com suporte ventilatório, ele não está precisando de oxigenoterapia, hidratado, corado, eupneico, afebril, pneumocárdico, com AVP, acesso venoso periférico, ESD, membro superior esquerdo, fluindo etapa de manutenção em curso, né, com o soro glicosado mais os eletrólitos fluindo em BIC, que significa bomba infusora contínua, com CVD, que significa catéter vesical de demora, em sistema fechado, com membro inferior esquerdo, né, apresentando edema mais 3. Quando a gente fala de... quando o paciente... Nosso tempo vai acabar, só a gente voltar no mesmo link, tá? Quando a gente fala que o paciente está edemaciado, a gente não diz muito nem pouco, mais ou menos. É apresentado através de cruzes. Então, eu pressionei, voltou rapidinho, mais 1. Eu pressionei, eu percebi que demorou só um pouquinho, eu boto 2 cruzes. Quando eu pressionei e eu percebo que está demorando um pouquinho mais, eu coloco 3. E o nosso grau é até 4 cruzes quando você aperta e ele realmente demora a voltar, tá? Com curativo em membro inferior direito, paciente relata, olha, primeiro eu relatei o que eu vi, paciente relata sinais subjetivos. Sentir dor, né, a região abdominal, ele vai dizer que está sentindo dor aonde? Na barriga,